Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC, o de número 33, senhoras e senhores. O de número 33, esse BTcast que chega até você graças à editora Mundo Cristão. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu sou um cristão carismático no século XXI. Qual é a necessidade de eu saber que Jesus foi um judeu? Por que isso é importante pra mim hoje? Quero entender isso. A minha entrada já é uma pergunta, né, Vitor? Que eu vou fazer depois, mas tudo bem. Então eu fiquei meio na dúvida. O que eu faço agora? Eu respondo a pergunta ou eu me apresento? Calma, tô enferrujado, tá começando o ano. Essa pausa minha foi isso. Eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Eu sou Victor Fontana e eu estou confuso com o nosso apresentador, olha lá. Pronto, virou, vai ser sobre isso o podcast. Pois é, eu sou Igor Sabino e precisamos tornar Jesus judeu outra vez. Eita, nós! Olha aí, se tem Igor Sabino, você já sabe que a gente vai falar disso, né? Judeus, Jesus e todo esse envolvimento, toda essa história. Galera, olha só que time legal. Vitor Fontana e Igor Sabino já tivemos juntos ano passado para fazer uma live aí sobre vários assuntos envolvendo Israel. E hoje a gente tá aqui para falar sobre o lançamento da Mundo Cristão da Jennifer Rosner. Como encontrei o Messias, minha jornada pela identidade judaica do Evangelho, esse lançamento de 2024 da Mundo Cristão, que aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui, já lançou aí em 2024 Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho, do Russell Moore. Vocês gostam do Russell Moore, galera? Tem que falar assim, né? Porque uma pergunta dessa ao vivo, assim... ao vivo gravado, no caso, né? Daria pra editar se vocês não gostassem. Não, mas é bom, ele é bom. Eu gosto. Mas é bom, a gente já fez podcast do livro dele e tal. É bacana, tem umas reflexões legais. Foi comigo, inclusive, um podcast sobre o livro dele. Foi, cara, é uma firme posição, não? Como manter a posição, fique firme, come assim. together. Alguma coisa assim, né? É sobre a vida de Elias, alguma coisa assim. Mas muito bom aquele livro. É, muito legal, cara. Muito legal. Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho. E lançaram aqui também, Joel Clarkson, uma experiência com os sagrados, sentindo a beleza divina no cotidiano. Olha aí, não conheço o autor, mas senti um cheirinho aí de Tish Warren. Gostei, hein? Você já valorizou os 5 sentidos como uma dádiva de Deus? Na verdade, uma pegada um pouco diferente, quem sabe? Legal, hein? Legal. Lançamento aí da Mundo Cristão. Mas hoje, a gente vai falar do livro da Jen Rosner, da Jennifer M. Rosner, Como Encontrei o Messias. Amigos, bom ter vocês de volta aqui, 2024 começando. Espero que a gente consiga sentar em mais mesas para gravar podcast e, claro, e se encontrar também. Olha aí, se encontrar no dia 9 de março. 9 de março vamos ter um BT Day com um patrocínio da Mundo Cristão, inclusive, lá em São Paulo, falando sobre fábrica de ídolos. Vai estar eu, Cacau Marques e Alexandre Milhoranza, autor da casa, lá falando. E vai ser lançamento também do livro do Milho e tal. Mas vamos ter a presença de Vitor Fontana, Alex, Mac, Erlan Toches, Igor Sabino e mais uma... O Léo e a Jennifer também vão estar lá. O Léo grava podcast, a Jennifer é a editora desse podcast. Então vai ser um evento muito legal, dia 9 de março, lá em São Paulo. Vai ter o primeiro BTD do ano. Galera, poucas vagas e vai ser um evento incrível, tá bom? E vai ter lojinha da MC lá, vai ser sensacional, tá bom? O link tá aqui na descrição deste BTcast MC número 33. É só procurar BTcast MC 033, joga no Google aí, que você vai achar o nosso site ou vai achar o nosso YouTube e vai ter o link para você fazer a inscrição para o BTD, o primeiro BTD de 2024. Beleza? Sobe a musiquinha pra galera respirar e já procurar o link aí que a gente vai começar. Muito bem, meus amigos, para começarmos a pensar um pouquinho aí sobre essa jornada da Jennifer Rosner e também dessa relação, né, cristianismo, judaísmo, eu queria entender, né, a minha abertura foi uma pergunta que deixou confuso o nosso Vitor Fontana, mas quero trazer então agora a pergunta aí agora para valer, mas de fato eu pouco me preocupei com essa ideia de Jesus ser um judeu, eu não pensava sobre isso, até mesmo no próprio seminário, enfim, eu fiz um seminário luterano, talvez aí nós
temos um porquê, né? Talvez eu nunca pensei muito sobre isso, mas pra mim sempre foi muito comum essa ideia, tipo, Jesus o Salvador, e que vem romper com a antiga religião de Israel. Era basicamente esse resumo, né? Jesus rompe com a religião de Israel, e agora a gente tem o cristianismo. Que é tudo que ele disse que não ia fazer, né? Pois é. Não pensem que eu vim destruir a lei, né? Então, assim, começa com esse plerol, verbo maravilhoso aí, eu vim cumpri-la, esse verbo grego maravilhoso que Jesus também não usou, porque ele falava aramaico. Tá. Então... Não complica, Vitor, para. Vamos lá, o Evangelho de Mateus escreve ali em grego e tal, mas quando Jesus estava falando, e sim, Mateus escreve em grego, nem tudo que você lê dos patriarcas você deve levar em consideração como se fosse fidedigno, tá, olha gente? Olha aí. Então, o testemunho de Papias de que Mateus teria escrito o seu evangelho em hebraico, ele não é exatamente um testemunho mais crível, tal. Os manuscritos que a gente tem estão em grego, tem elementos textuais dentro do texto que nos indicam que o texto foi originalmente composto em grego também, mas isso é outro assunto para um outro dia. É outro assunto. E aí eu tô brincando, e assim, Bíblia, eu tô brincando que é tudo que Jesus disse que não ia fazer, porque Jesus disse muitas outras coisas, e como disse o evangelista João, muitas das quais que ele fez, a gente nem teria livros que caberiam para dizer o que ele fez. Então fez muitas outras coisas além disso. Sim. É só uma brincadeira aqui da minha parte. Não, porque a tua pergunta, que eu sei que tem um pouco, né, tem brincadeira, mas de fato Jesus falou de cumprir a lei, mas falou outras coisas também, e a gente vê, né, que acaba surgindo mesmo uma nova religião, né, distinta do judaísmo da própria época de Jesus. Sim. E aí, é uma religião distinta? Porque agora eu já fiquei aqui, tipo, né? Aí você já tá fazendo a pergunta que Christer Stendhal fez. Ó, não sei quem é esse cara, mas se ele é inteligente, eu quero que a minha pergunta seja igual a dele. Então, tá vendo? Ele é. O Stendhal Opa, olha. é um cara importante, Assim, Bibo, a questão é a seguinte, tá? Quando a gente fala em recuperar o judaísmo de Jesus, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: qual judaísmo? Por quê? Porque o judaísmo como nós conhecemos hoje, ele se desenvolve posteriormente, tá? O judaísmo como nós conhecemos hoje, ele tem muita influência do judaísmo rabínico, que é posterior a Jesus em grande medida, e o judaísmo que nós temos hoje é um judaísmo que se molda a partir de uma impossibilidade de estar em Jerusalém, de uma impossibilidade de congregar no templo, a partir de uma impossibilidade de estar reunido dentro de um Estado-nação, e um judaísmo que se torna bastante plural ao longo da Idade Média, muito em virtude do espalhamento dos judeus pelo globo. Então, se você pegar o judaísmo medieval e até, eu não posso dizer renascentista porque seria geograficamente impreciso, mas se eu pegar o judaísmo do século XV, do século XVI, até do século XIX, de Marrocos, por exemplo, o judaísmo marroquino é totalmente diferente de um judaísmo europeu ou de um judaísmo americano, por exemplo. Se você pega um judaísmo místico medieval, ele é totalmente diferente do judaísmo de Maimônides ou dos maçoretas. Então, nós temos múltiplos judaísmos hoje que vêm dessa fragmentação, inclusive geográfica, do povo judeu em virtude da diáspora. E no primeiro século, existia um outro tipo de judaísmo que também era plural. Um judaísmo que precede o judaísmo rabínico, um judaísmo que se desenvolve antes da destruição do templo no ano 70, um judaísmo que se dá em oposição ao projeto helenístico de mundo, de conquista grega do resto do mundo, é um judaísmo que se desenvolve em resposta a esse projeto de helenização do mundo. Às vezes essa resposta vai ser mais branda, às vezes essa resposta vai ser mais radical, mas Jesus, quando nasce filho de José e filho de Maria, ele nasce num contexto em que ele é educado em sinagoga, que ele viaja até o templo e que ele interage efetivamente com esses judaísmos do primeiro século. Isso é legal, né, Vitor? Só te interromper aí, até pra galera se localizar, porque isso é uma informação bem importante. Até quem presta atenção nos nossos podcasts, a gente já pincelou algumas vezes sobre isso, né? Essa pluralidade de crenças que havia no templo de Jesus. É que a galera imagina o templo, né, Igor? A
galera, tem o templo e tal, e aí o pessoal pensa que é uma coisa tudo muito uniforme, assim, né? Só que se a galera presta atenção, já no próprio período de Jesus, a gente tem facções não é o termo correto, desculpa. Não, mas pode falar em pode usar partidos. Partidos eu acho que é mais legal, hein? Os partidos e tal, que facção me lembra coisa criminosa, assim, foi mal. Não, tem facção de roupa, né? Se tornou, Tem facção de roupa. tornou por causa da prevalência da nossa discussão brasileira a respeito do Rio de Janeiro e agora do Brasil todo com crime organizado, mas facção não é uma coisa necessariamente de facção criminosa. Aliás, o adjetivo criminoso para caracterizar o substantivo facção se dá precisamente porque não é um pleonasmo. Então, existem facções que não são criminosas, né? Ai, mano, por isso que você fala em facção criminosa. Tá certo. Que não são. Ai, Vitor, olha, eu queria morar um dia na tua cabeça, cara. Eu queria que o Porta dos Fundos fizesse uma esquete da tua cabeça, igual fizeram da do Porchat, da do... uma completa bagunça. Mas eu queria estar só lá encostado na parede, assim, só olhando, entendeu? Só queria dar uma olhada. Mas, Igor, né, essa ideia de que como era uma coisa muito plural e tinha as próprias facções, fariseus, saduceus, e a gente às vezes acha que eles eram tudo amiguinhos e acreditavam tudo na mesma coisa, né? Então, uma coisa que eu acho interessante, né, já também trazendo para o livro que a gente tá discutindo da Jane Rosner, porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada sobre o judaísmo da época de Jesus. Então, essa separação entre o cristianismo e o judaísmo não é uma coisa que vai acontecer assim depois que Jesus ele subiu aos céus. Pelo contrário, a gente vai ver que isso é um processo que vai demorar séculos, né, de acordo com os últimos referências bibliográficas, a gente tem as últimas pesquisas, é um processo que ele vai se concluir lá pelo século 6 depois de Cristo. Então, dentro dessas vertentes do judaísmo que a gente tinha, a gente vê Jesus surgindo, trazendo a própria interpretação dele sobre aquele judaísmo, que era também um judaísmo que ele se aplicava aos gentios. Paulo e os apóstolos vão dar continuidade a isso. Então, o chamado partilha dos caminhos é algo que vai demorar muito mais para acontecer, e a Jane Ross, ela vai dizer que o desafio que a gente tem hoje é porque essa partilha dos caminhos, a maneira como ela aconteceu, foi um processo longo, um processo histórico, e foi um processo muito traumático, né? A gente tem o surgimento do antijudaísmo, do antissemitismo, e o ápice disso foi o Holocausto. Então, desde o Holocausto, vários teólogos, biblistas têm tentado ler a Bíblia nesse contexto original e recuperar esse judaísmo de Jesus. E o desafio que ela tem, que ela traz para os leitores e que é parte da jornada de vida dela, porque ela nasceu em um lar judaico, os pais delas eram judeus seculares, mas quando ela chega na faculdade, ela é evangelizada por uma amiga, se converte ao cristianismo. Quando ela começa a praticar a fé cristã, ela começa a ler o Antigo Testamento e se pensar, mas aquilo que eu aprendi na minha infância, quanto judia, como que eu concilio essas coisas, e ela vai dizer que o desafio hoje é esse, porque a gente, querendo ou não, tem duas religiões diferentes, marcadas aí por um processo de leitura da Bíblia, né, as traduções da Bíblia sustentam determinadas visões teológicas. É impossível voltar àquele período que a gente tinha antes da separação dos caminhos, mas como é que a gente consegue, pelo menos, criar pontes hoje entre as duas tradições de fé e como que uma pode auxiliar a outra, no caso, como que esse retorno, essa descoberta desse Jesus judeu nos ajuda a viver a nossa fé cristã de uma maneira mais plena, de uma maneira mais próxima daquilo que Jesus queria. Em última análise, você entender que Jesus era judeu e esse contexto no meio do qual ele faz as coisas ajuda você a entender Jesus melhor, né? Essa que é o que a gente deveria querer, né? Entender Jesus direito. Tem uma coisa, Bibo, que eu acho que talvez ajude, você me diz se é uma coisa que pode ajudar a elucidar ou não, aí a gente faz essa brincadeira ou não, tá? Mas é o seguinte, se você achar pertinente, eu posso fazer aqui uma linha do tempo imaginária, porque quem está ouvindo vai ouvir a linha do tempo, mas uma linha do tempo imaginária de como o judaísmo rabínico ele se desenvolve, e aí a gente consegue situar Jesus quando ele aparece na história. Tá? Boa, eu acho que é legal. Tá? Então é o seguinte, você está lá lendo o Antigo Testamento, não tem rabino ainda. No Antigo Testamento não tem rabino. Você já leu o Antigo Testamento inteiro, não apareceu nenhum rabino ali. Aí você vai ler a leitura intertestamentária lá, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, e você vai ver um pouquinho daquilo que eu mencionei aqui, que é uma reação dos judeus diante do projeto de helenização do mundo. Você está vendo ali os herdeiros de Alexandre tentando dominar a região ali da Judéia, Samaria, Galileia, Idumeia e tal, dominando de fato, e a reação judaica numa grande revolução, que é a Revolução Macabeia. A partir dessa Revolução Macabeia, começa a aparecer os primeiros passos do que vai se formar depois como o judaísmo rabínico. Então a gente está falando de 200 anos antes de Cristo, e a gente está falando do período dos
Zugot, tá? Então, entre o ano 200 e o ano 0, você tem os Zugot, que é o comecinho do judaísmo rabínico. Não é o judaísmo rabínico ainda, mas é o prenúncio. Zugot, o que era? Você já É o zigoto. já vai fazendo as suas fórmulas mnemônicas para decorar, se quiser. Mas do ano 200 até o ano 0, o que você tem? Você tem o judaísmo razoavelmente unificado, em que existe debate entre, geralmente, dois grandes sábios. São 200 anos que você tem sempre debate entre duas grandes figuras. E, geralmente, você vai ter, então, dentro do judaísmo, dois grandes partidos. Então, entre os Zugot, para quem conhece o Novo Testamento um pouquinho melhor, as figuras mais proeminentes vão ser os debates entre Hillel e Shammai. Cara, pior que a gente vai ler alguns comentários bíblicos e esses nomes aparecem mesmo, né? Porque eles eram, então, figuras proeminentes na teologia daquele... Eles estavam debatendo ali. Que tempo que é? Entre 200 e... Entre 200 e 0. Tá, legal. A partir do ano 0, começam a aparecer caras que na sua Bíblia, no Novo Testamento, vão geralmente ser descritos como mestres da lei, escribas ou alguns fariseus, que é o período dos Tanaim. Então, quando chega no ano 0, a gente tem os Tanaim, e os Tanaim vão ficar no cenário aí até o ano 200, mais ou menos, tá? O que são os Tanaim? Tanaim são os repetidores da lei. É gente que, assim, literalmente é repetidor da lei, mas é gente que vai ser intérprete da lei para acessibilizar a lei para o povo. Então, são pessoas que estão preocupadas em fazer com que a lei seja conhecida pelo povo. E aí você vai ter debate entre repetidores da lei, esse debate entre Tanaim. Esses debates geram múltiplas vertentes. Então você vai ter repetidor da lei, você vai ter Tanaíta. Tanaim é plural, né? Então você vai ter os Tanaítas, você vai ter Tanaíta que é saduceu, você vai ter Tanaíta que é fariseu. O saduceu vai dizer assim, a gente só aceita a Torá e mais nada. O fariseu vai dizer, não, a gente tem que aceitar os profetas também, os escritos. E aí você tem essa é o grande racha entre saduceus e fariseus. Você tem outros grupos de repetidores da lei que vão gerar documentos escritos que vão ser compilados. Esses documentos escritos que vão ser compilados pelo próximo grupo, que aparece a partir do ano 200. A partir do ano 200, vão aparecer os Amoraim, tá? Então, você teve Zugot, aí você teve Tanaim, e do singular, esse é fácil de decorar, o Bibu. No singular é Amora, aí você fica fácil. Não é Amora. Pô, facinho, facinho. A acentuação tá errada. Mas se você lembrar da Amora, você já lembra dos Amoraim. E os Amoraim são aqueles que dizem, ou aqueles que falam pro povo, e a voz deles já é um pouco mais normativa do que dos mestres da lei. O que eles falam tem mais categoria de regra, de alguma forma. E eles são compiladores do que os Tanaim disseram, e a partir das compilações dos Amoraim e do grupo seguinte, que são os Savoraim, você vai ter a formação mais ou menos final do documento que a gente conhece como Talmud, tá? Depois disso, vão ter outros grupos que vão formar o que a gente chama de judaísmo rabínico, mas na essência, os grandes sábios, os Hazal, a grande sabedoria judaica, se encontra nesses 4 grupos: Zugot, Tanaim, Amoraim e Savoraim. Legal. Tá? Que cobre um espaço de tempo de quando a quando, pra galera fixar? De menos 200, então 200 antes de Cristo, até 400 depois de Cristo aproximadamente. Olha aí. Meu Que é Deus. quando o Talmud vai ser formado. Jesus, ele chega nesse ano 0 e o judaísmo que está em voga no período de Jesus é o judaísmo tanaíta. E por muitos judeus desse período, e mesmo posterior, Jesus vai ser considerado mais um repetidor da lei, mais um tanaíta. Ele é alguém dentro desse contexto de gente que está falando sobre a lei, que está falando sobre a lei para o povo, que quer que o povo entenda a lei. E quando o judaísmo entende Jesus como um grande mestre, é dentro dessa categoria que Jesus vai se encaixar.
tá? A gente entende Jesus como Messias, mas quando você ouve um judeu mais esclarecido, de repente um rabino, um bom rabino falando, não, a gente entende Jesus como um grande mestre, é dentro dessa categoria do ponto de vista contemporâneo, hoje em dia, quando o cara olha para trás, que ele vai colocar Jesus, ele vai encaixar Jesus ali, entre os tanaítas, gente que tá dando uma possível interpretação da lei para que o povo seja capaz de seguir. Tá? Beleza, isso é uma linha do tempo. Outra coisa diferente é o seguinte, tá bom, e quem é Jesus à luz do que os primeiros judeus dizem que Jesus foi? Os primeiros judeus convertidos. Porque o que acontece? O movimento de Jesus é um movimento que ele se origina e ele cresce a partir de Jerusalém, com discípulos que são judeus. E eles de fato consideram Jesus um grande mestre na categoria dos grandes escribas com quem ele se contrapõe, com quem ele discute, mas não apenas isso, eles entendem Jesus como um Messias. Quando que você vai ter um surgimento de uma cisão, de uma separação? Você vai ter um surgimento de uma cisão, de uma separação, quando o cristianismo começa a se tornar quase que exclusivamente gentílico, pós anos 70, quando os judeus eles se espalham, o judeu que crê no Messias, ele começa a se tornar um pouco mais escasso em comparação com a maioria gentílica, e a intelectualidade judaica ganha força com os Amoraim. Por quê? Porque entre os Amoraim, essa terceira fase, então você tem, lembrando, hein, Zugot, Tanaim, Amoraim, Savoraim. Entre os Amoraim, começa a existir um distanciamento não só de Jesus, mas de uma série de figuras que se propõem como Jesus se propunha. Essa história de um Messias guerreiro contra o Império Romano nos colocou numa condição que agora a gente tá na diáspora. A gente já era mal visto, agora a gente é mal visto e perseguido. Então, a partir dos Amoraim e dos Savoraim, essa ideia messiânica, embora ela ainda apareça aqui e acolá, ela vai perdendo força. Ela perde força porque a galera foi detonada em 70 depois de Cristo, é isso? Essa é uma das grandes hipóteses, tá? Que foi isso que aconteceu. Uhum. E explica bem, tá? Uhum. Por outro lado, do lado dos cristãos não judeus, os cristãos gentílicos, vai crescendo uma aversão ao judaísmo também. E um anti-judaísmo. Porque a galera matou Jesus, né? Um argumento vai ser esse, porque os judeus mataram Jesus. Outro argumento vai ser o argumento que a nossa autora do dia, Jennifer Rosner, ela coloca como citação logo no início do livro. Logo no início do livro, ela cita um dos pais da igreja, que é o Inácio de Antioquia, dizendo que é monstruoso falar de Jesus e praticar o judaísmo. Tá? Então, o que acontece? Aqui a gente está vendo já um afastamento do cristianismo gentílico. Tô nessa página aí. Uhum. E dos judeus, de alguma forma. Se Paulo, ele tem uma linguagem forte em Gálatas em relação aos seus adversários judaizantes, os pais da igreja, em grande medida, eles vão amplificar essa retórica. E é essa retórica que vai provocando um certo cisma. Esse cisma faz, ao longo da Alta Idade Média, com que cada vez mais os intérpretes da Alta Idade Média tenham dificuldade em entender Jesus dentro do contexto no qual Jesus nasceu, foi criado, dentro do contexto no qual Jesus fala as coisas. Então você pega, por exemplo, o maior pregador entre os pais da igreja, Crisóstomo. É o maior pregador entre os pais da igreja. Ele é brilhante. A capacidade dele de extrair do texto sentido, significado, transformar aquilo em homilia, alcançar corações, é algo elogiável, recomendável e admirável. Eventualmente, ele parece errar o alvo por muito longe. E quando você vê Crisóstomo errando o alvo por muito longe, em grande medida você percebe, cara, ele tá errando o alvo aqui porque ele é anti-judaico e porque ele não percebe que Jesus ia na sinagoga. Ele não percebe que Paulo foi criado num lar judaico. Ele não percebe, Levítico tem um determinado significado e continua tendo, mesmo para o autor de Hebreus. E aí, a gente faz um salto muito longo agora para o século XX, de Crisóstomo para o século XX. O ápice desse tipo de antijudaísmo é aquilo que o Igor mencionou, que é o Holocausto. Demorou 1.800 anos para chegar nisso? Demorou 1.800 anos para chegar nisso. Nesses 1.800 anos, outras coisas horrorosas foram feitas contra os judeus por parte de cristãos na história. Na Europa, para você ter uma ideia, teve muito judeu que fugiu da Europa para buscar abrigo com os muçulmanos.
durante esse período. Mas o ápice, de fato, é o Holocausto. É o momento que o Ocidente se dá conta de que o que tem sido praticado contra os judeus ao longo de 1800 anos é uma grande injustiça. Aquilo fica muito aparente por meio do nazismo. A partir de então, no século XX, por causa do Holocausto, em grande medida, a teologia começa a tentar resgatar quem é esse Jesus judeu. O Christer Stendhal é uma das vozes importantes nesse processo, por isso que eu mencionei ele. Tá? Então, o que acontece? Você tem um salto de tempo muito grande, e agora qual que é o grande lance? Você tem dois grandes movimentos. Um movimento teológico de busca por um Jesus que era judeu, de um Paulo que era judeu. Como que se deu essa ruptura? Porque alguma ruptura existe, alguma diferença entre Jesus e Paulo e o judaísmo, que depois virou Amoraíma e Savoraíma, existe. Alguma diferença entre Jesus e os tanaítas do seu tempo também existe. Então, onde essa diferença se encontra? Ou seja, que responde a minha pergunta lá do começo. Isso, é uma parada diferente. É uma parada diferente. Por isso que eu falei que eu tava brincando com você, que é tudo que Jesus não disse e tal. Sim. É muito mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa. Sim. Então, assim, onde tá essa divergência, essa diferença? Qual é o grau dessa divergência, dessa diferença? Tudo isso está sendo repesquisado a partir dos anos 40 na teologia. E, ao mesmo tempo, é importante dizer que existe uma mudança de foco nos estudos acadêmicos de maneira geral, na Europa setentrional, principalmente, e nos Estados Unidos, a partir da década de 60, que desloca os estudos teológicos de maneira geral. Isso aqui eu estou falando de um fenômeno dentro da universidade que nada tem a ver com o Holocausto, tá? Que desloca os estudos da teologia de maneira geral para estudos de ciências sociais. Religiões comparadas, ciência da religião. Então você vai numa grande universidade hoje dos Estados Unidos ou da Europa setentrional e geralmente o departamento de teologia é um departamento pequenininho dentro de um departamento muito maior de religiões. Isso acontece a partir da década de 60, 70 e é um fenômeno global. Nada tem a ver com antissemitismo, ou com holocausto, ou com judaísmo. É simplesmente um fenômeno que acontece por outros motivos. Mas dentro desse fenômeno que acontece por outros motivos, começam a aparecer cadeiras e linhas de pesquisa de religiões comparadas que vão tentar entender historicamente o que foi o judaísmo. Então você vai ter judeu nessas universidades estudando origens do judaísmo que antes não estudavam. Antes era coisa de rabino, isolado dentro das comunidades, das sinagogas e tal, mas passa a se tornar uma coisa ocidental dentro de universidade ocidental. E você vai ter, por outro lado, cristãos também e acadêmicos de Novo Testamento ocupados desse tipo de pesquisa, de religiões comparadas. Bom, o que era esse judaísmo do primeiro século? Quais eram esses grupos? Como eles funcionavam? Existia algum elemento unificador entre esses grupos? E é daí, por exemplo, que vai sair o movimento que o Igor mencionou. A Jennifer Rosner dialoga muito, que é, por exemplo, Paulo dentro do judaísmo. E é daí que vai surgir também, por exemplo, a turma da nova perspectiva sobre Paulo. Dentro desse contexto de religiões comparadas, de sociologia da religião, ciência da religião, se você quiser, que vai aparecer essa galera, que vai tentar entender esses múltiplos judaísmos do primeiro século, que são muito diferentes do que é o judaísmo hoje, como que Jesus interage com esses judaísmos, tem alguma coisa em comum nesses judaísmos todos, que você possa chamar de um judaísmo do segundo templo, ou um judaísmo do primeiro século. Todo aquele trauma da nova perspectiva sobre Paulo é uma tentativa de responder precisamente isso. Qual era o judaísmo do primeiro século? E o E.P. Sanders vai dizer que é o judaísmo do nomismo pactual, né? E a grande resposta ao E.P. Sanders é dizer, não, o E.P. Sanders não tem um judaísmo no segundo templo, tem vários, e aí o debate está aí. A Jennifer Rosner, o que ela vai fazer no livro? Para terminar uma fala extremamente longa que provavelmente deveria ser cortada e editada. Não sei como cortar, vamos lá, vai ficar. Ficou bom. A Jennifer Rosner, o que ela faz com isso tudo? A Jennifer Rosner, ela traz essas coisas todas à vida cotidiana e para o relato biográfico dela. Ela vai falar como esse universo todo informou a vida dela como judia, crescida no judaísmo moderno, num lar de judeus do tempo de hoje, que conhece o cristianismo e que casa com um judeu messiânico. E ela está olhando para isso tudo e está dizendo, peraí, o Jesus da pesquisa acadêmica é um outro tipo de judeu, que não é o que eu encontrei na igreja, que não é o que eu encontrei no judaísmo messiânico,
histórico e que não é aquele que era falado para mim na infância quando eu era judia. Então ela vai abordar isso tudo a partir da biografia dela. É muito bonito. E torna o papo muito mais acessível do que esse que eu tô colocando aqui. Mas eu acho que, pelo menos agora, a pessoa consegue se situar historicamente onde as coisas estão. Muito bom. Acho que esse foi o papel que tu exerceu aqui, que eu acho que dá esse background do livro, porque o livro, gente, não tem essa linguagem acadêmica, mas ele tem esse pano de fundo que o Vitor trouxe. Isso é muito legal. Bom, como o Vitor falou, o livro da Jane Rosner é biográfico e vai tratar justamente dos dilemas pessoais que ela teve ao navegar sobre essas questões. Eu acho que tem dois pontos aí, duas consequências desse debate, como o Vitor mencionou, que tem sido um debate muitas vezes muito mais acadêmico, historiográfico, do que propriamente teológico, que são as consequências teológicas e políticas disso. Porque a gente vai ver que o dilema que a Jane Rosner ela vai ter, e eu consegui me identificar um pouco com ela nisso, apesar de eu vir de uma experiência diferente da dela, é de pensar como então eu vou viver o cristianismo hoje, sabendo que houve essa partilha de caminho, sabendo que houve todo esse distanciamento, e a tradição cristã, ela acabou muitas vezes não só se apartando desse judaísmo, mas se opondo a ele, né? O Vitor mencionou a questão do nazismo. A gente teve, durante o Holocausto, teólogos cristãos que tentavam pintar a ideia que Jesus ele não era judeu, que ele era ariano. Então, a propaganda nazista utilizava versículos do Novo Testamento para demonizar os judeus. O próprio Hitler, no livro dele, Minha Luta, Mein Kampf, ele fala que ele está fazendo a obra do Senhor ao destruir os judeus, porque Jesus pegou chicote para expulsar os judeus do templo, e os judeus crucificaram Jesus, então exterminar os judeus era cumprir a obra de Cristo. E a Jane Rosner, ela fala, então, como é que a gente pode voltar para um início onde não tem esses estereótipos, esse antissemitismo, esse antijudaísmo cristão, só que, ao mesmo tempo, ela também vai ter um problema com o judaísmo messiânico. Ela relata no livro que o marido dela é um judeu messiânico, no sentido de que ele nasceu em Israel, então ele é israelense, ele é americana, ele é israelense, ele nasceu em uma família já que era judia, mas que cria que Jesus era o Messias, e haviam elementos, assim, muito nacionalistas, uma ligação com a terra de Israel muito forte, até mesmo a questão política, de apoio ao Estado moderno de Israel, que era estranho para ela. Então, ela vai lidar com isso. Como é que ela observa esse judaísmo messiânico e ela vê que ele também tem elementos que são modernos, que em certos aspectos acaba sendo um pouco um sincretismo religioso, porque pega elementos teológicos do cristianismo, mas elementos do judaísmo rabínico, e aí não é aceito nem pelos cristãos, nem pelos judeus, fica esse limbo e essa confusão. E por outro lado também outras consequências políticas, que é o fato de que se antes a Bíblia era lida no contexto do Holocausto, nessas descobertas sobre a judaicidade de Jesus e tudo, agora, além do contexto pós-Holocausto, a gente também tem um contexto pós-criação do Estado de Israel e todo esse conflito com os palestinos e toda essa questão mais complexa. Você também tem as teologias contextuais palestinas, que traz uma outra leitura da Bíblia. Então, o que a Jane Rosner ela deixa transparecer, e é uma coisa que eu acho muito legal na obra, é a honestidade dela ao lidar com as consequências teológicas e políticas desses desdobramentos acadêmicos, e como que nem ela tem encontrado a resposta para tudo isso. Ela fala que não só ela, mas vários outros judeus que creem que Jesus é o Messias, eles ficam nessa crise de identidade, porque eles não querem se apartar da tradição cristã, mas tem esses pontos da tradição que não faz sentido para eles. Então, eu acho que o livro, no fim das contas, é muito mais um convite à reflexão sobre o que é o elemento central da nossa fé, né? Então, os capítulos são muito bem divididos, a parte do descanso, da lei. Eu queria pegar um tema, Igor. Eu queria pegar um tema para a gente tentar, talvez, tornar um pouco mais palpável o que tu acabou de falar. Talvez ela trabalha vários temas aqui dentro do livro, né? Pecado, corpo, descanso, a terra, enfim, dias sagrados e tal. Será que a gente consegue de cabeça aqui trazer um desses temas para explicar o dilema, né? O porquê que ela traz esses temas, e dentro desse tema, né? Dentro desses tópicos que a gente abordou aqui, será que algum tema não ajudaria a tornar um pouco mais palpável essa discussão nossa aqui? Bom, eu acho que um tema interessante que ela fala muito é a questão da lei, e que está relacionado também ao descanso, à noção de pecado, e que é onde muitos teólogos
mais tradicionais têm dificuldade com as abordagens do Paulo dentro do judaísmo, porque muito da nossa compreensão sobre a lei e sobre o Antigo Testamento, o judaísmo, é baseado nas projeções que Lutero fazia da Igreja Católica sobre o judaísmo. É uma coisa que o próprio N.T. Wright já começa aí desmistificando. Então, essa ideia de que o judeu ele observa a lei para ser salvo, ou de que observar a lei é um fardo, e ela vai mostrar que é o contrário, que os judeus eles obedecem à lei justamente porque eles se veem como esse povo escolhido e porque nessa obediência à lei eles vão ter descanso. Então, observar o sábado não é um fardo, pelo contrário, é uma maneira de refrigério, de descanso. E aí é onde entra na própria questão da terra, porque ela vai discordar do N.T. Wright, na perspectiva de Paulo, porque vai dizer que o problema não era os judeus eles serem nacionalistas, por assim dizer. O problema deles não era que Jesus se opunha, não é porque eles eram etnocêntricos. Ela vai mostrar que a terra tinha um papel importante na redenção, na aliança de Deus com o povo de Israel. Então, a terra hoje tem ainda um significado importante, só que, ao mesmo tempo, isso não significa que os judeus poderiam fazer aquilo que eles queriam com a terra. Eles tinham que seguir um código moral, cuidado com o estrangeiro, os necessitados. Então, ela vai quebrando algumas concepções erradas que a gente tem. E eu acho que isso é muito legal, porque isso faz com que a gente leia a Bíblia com outros olhos. Então ela vai dizer que até mesmo essa questão da tradução da Bíblia, alguns termos que são empregados na tradução são baseados em uma visão teológica, afasta um pouco desse sentido mais judaico. Então eu acho que a grande contribuição que a Jane Rosner traz nesse livro primeiro de tudo, eu acho que trazer um pouco essa coisa humana desse cristão, de alguém que, acima de tudo, ama Jesus. É muito claro, é muito notório o amor que ela tem por Jesus, o desejo que ela tem de seguir esse Messias que ela encontrou, e ao mesmo tempo os dilemas, como que isso afeta a vida dela. E eu acho que muitos cristãos que vão ler esse livro, até que não saibam muito sobre o judaísmo, não tem interesse nesse tema, vai se beneficiar, porque isso melhora a maneira como a gente lê a Bíblia, a gente entende certas passagens. Então, eu acho que ela traz um pouco essa coisa corpórea, essa encarnação, por assim dizer, para esse debate teológico, ao mesmo tempo que ela deixa isso em aberto. Ela fala assim, olha, eu não tenho todas as respostas ainda. Ela fala, tem questões que eu não durmo à noite pensando como conciliar, como que vai ser. Abre caminho aí para uma reflexão teológica que eu acho que é cada vez mais necessária diante de várias outras questões também sociais e políticas que a gente está vivendo, não só de crescimento do antissemitismo, não só por conta da guerra agora de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza, mas eu acho que isso abre margens para outras discussões sobre identidade, sobre racismo, sobre nacionalidade, sobre nacionalismo, enfim. Eu acho que vários temas que são relevantes para a sociedade, para o mundo hoje, acabam sendo abraçados também por esses questionamentos que a Jane Rosner vai levantar. Gente, Como Encontrei o Messias, minha jornada pela identidade judaica do Evangelho, da Jennifer Rosner. E olha só, vou ler aqui um trechinho da quarta capa. Teóloga, Jennifer dedica-se a investigar as razões históricas da triste separação entre os judeus e os seguidores de Jesus, o que lhe cobra alta fatura tanto no âmbito acadêmico como na vida pessoal. Ainda assim, sua obstinação e clareza de propósito trazem nova luz a aspectos-chave da fé cristã, evidenciando poderosamente a maravilha do Evangelho. Galera, tudo isso regado a tons biográficos, tá? Então é um livro acessível desses temas complexos. Fica aí, Como Encontrei o Messias, o link para você adquirir tá aqui em bibotalk.com ou também no YouTube, lançamento da Mundo Cristão. Vitor, obrigado, meu irmão. Muito obrigado por nos clarificar aqui e nos esclarecer. Sou eu quem agradece e já peço desculpas de antemão de não conseguir ser mais objetivo. Não, é que tem tema que não dá, cara. Tem tema que não dá. O explicar sobre a tatuagem daquele nosso lance dá pra ser objetivo. Agora, esse aqui não tem como. Conversa interna. Nossa, essa provocação foi baixa. Desculpa, Bibo. foi mal. Pô, aqui eu tô mostrando minha fragilidade aqui. Você foi lá e, mano, caraca, mano. E de verdade, assim, eu coloquei meu pescoço na guilhotina, eu vi você tirando, assim, né? Tava ficando leve, né? Falei assim, não, pra pedir desculpa, tal, né? Me coloquei à disposição. Você falou, não, realmente, tem tema que não dá. Eu fui me sentindo leve. De repente, você abaixou minha cabeça de novo, mandou. O cara fez assim, ó, e mandou descer
a navalha. Meu Deus, cara. Isso... Ah, é assim. Foi mal, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô zoando. Eu fui também. mal, eu tô eu fui zoando, mal. tô zoando. Eu que tô em débito, pô. Não, é porque a gente quer muito, Igor, tamo junto, meu chegado. Obrigado, mano. E Deus te abençoe e te dê paciência aí, diante de tudo que tá acontecendo no cenário mundial. Sim, mas eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando a ciência. É um livro que pessoalmente me edifica muito e eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo vai também, quem lê, vai gostar, vai se identificar. Eu acho que uma coisa legal do seu podcast, Biba, é porque como você mostra que a teologia não é o próprio lema, né? A teologia é o nosso esporte. É como que a teologia não é uma coisa que fica somente para quem é pastor, para quem é acadêmico, é algo que tá na nosso dia a dia, é a nossa vida diária. A teologia, ela permeia. E eu acho que a obra da Jane Rosen deixa isso muito claro, né? Como que tem questões que nos afetam diretamente, porque é isso, o nosso Deus, ele nos quer por inteiro, ele faz parte de tudo que a gente faz. Então, mais uma vez, recomendar essa obra aí, que eu sou fã número 1. Que legal, gente. É isso, tá aí as recomendações, tá aí essa introdução que a gente faz o tema. Então, adquira Como Encontrei o Messias, lançamento da Mundo Cristão. Link aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou no nosso canal no YouTube. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.